Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E antes de falar sobre o livro dessa semana, eu gostaria de dar um recadinho bem rápido. Que a partir de agora teremos vídeo aqui no canal semana sim, semana não. Puramente por uma questão de logística. Mas nas semanas em que não tiver vídeo por aqui, me acompanhem lá no Instagram, sigam, que sempre tem conteúdo novo. Eu sempre abro espaço para perguntar gostos, enfim, indicações de séries, de filmes, de livros. Então, vão lá me seguir e acompanhem o conteúdo de lá também para aguardarem quando estiver por aqui. E vamos ao livro dessa semana. Como vocês sabem, eu estou lendo a série The House of Night. E eu terminei o terceiro livro, que é este daqui, Escolhida. E eu tenho algumas considerações muito positivas a fazer sobre esse livro, antes de mais nada. Primeiro que os dois primeiros, e eu quero que vocês entendam o seguinte, nós estamos falando de uma série de 12 livros. Então, é esperado que alguns livros, principalmente os primeiros, vão ser um pouquinho mais lentos. A história vai se desenrolar de uma maneira um pouquinho mais tranquila. E eu diria que o primeiro livro dessa série, que é o Marcada, ele foi até o momento de 3 lidos, ele foi até o momento aquele que estava mais morno. Foi um livro introdutório. Ali a gente conhece os personagens, a gente entende um pouco do universo, e a partir do segundo, e essencialmente neste terceiro, é que as coisas ganham forma. Neste terceiro, que é o Escolhida, nós vemos muito mais desse universo fantasioso. Então, agora a gente não tá falando só de como que são esses vampiros dessa mitologia. Nós não estamos falando só da rotina dos personagens principais, dos núcleos, enfim. Não, aqui nós estamos falando muito mais da raiz da questão. Nós estamos falando mais da mitologia, nós estamos falando mais da parte mágica, porque eis um atrativo muito forte nessa história é de que nós trabalhamos o conceito, né, de vampiros, de criaturas extraordinárias, de uma maneira ali bem próxima de magia, magia de fato. Nós vemos sobre os elementos, os poderes, além que cada um desses vampiros em transformação tem, que eles são ali abençoados, agraciados pela deusa deles, que é a Nyx, que é a personificação ali da escuridão, que advém da mitologia grega. Então, esses pontos são muito positivos. Esse livro ele foi muito mais rápido para ler, ele foi muito mais cômodo, inclusive, porque a história ela te prende mais, muito mais do que no primeiro e no segundo. Mas isso já era esperado, confesso para vocês. Existem alguns plots que eu considero meio clichês, mas talvez porque eu sou um pouquinho chata, e outros que realmente te surpreendem. Você fica tipo, uau, mas isso realmente tá acontecendo? Mas no geral, clichê ou não clichê, o conteúdo ele conversa de uma maneira muito boa. Até o momento, eu tô gostando porque a mitologia ela é coerente. Então você tá vendo que as coisas se interligam, se conectam de uma maneira muito sincera, muito franca. Mas nós vamos agora para os comentários não tão bons assim. Esse livro aqui, Escolhida, eu vou até confirmar para não falar besteira. Ele foi publicado ali em meados de 2009. 2009. Então eu reconheço que há alguns anos as coisas estavam um pouquinho diferentes no contexto de escrita. A literatura fantasiosa, ela estava um pouquinho diferente. E alguns autores e autoras, como é o caso desse livro, né, autoras, foram precursores de trazer temas que não eram debatidos ou que eram pouco debatidos. Só que aqui eu tenho a impressão que alguns temas, eles foram colocados de uma maneira tão repetitiva às vezes, que beira
a forçação de barra. Vocês vão entender lendo. Mas é uma crítica construtiva que eu faço sobre a maneira como a literatura, principalmente de fantasia, tem evoluído. Questão de representatividade e tudo isso. Porque é interessante que tenha, mas como que isso vai aparecer? De que maneira que isso é apresentado? Eu vou dar um exemplo, que é o que mais me irrita aqui nesse livro, nessa série até o momento, que eu espero que isso evolua, que lá nos últimos livros isso não aconteça, por favor, que é existe um personagem aqui na história, não só um, mas um dos principais. Ele é gay. E de uma maneira muito indiscreta, isso é colocado repetitivamente na história. Mas aí, calma, eu entendo que a forma como isso é dito é que pra que fique normalizado, que, ok, ele é gay, mas não tem problema. Só que isso é repetido tantas e tantas vezes que parece que, parece que nem mesmo as autoras acreditam que isso tava ok e tudo bem, entendem? A repetição faz com que isso não seja tão fluido. Mas aí é preciosismo meu, é uma observação puramente específica de algo que me incomoda durante a leitura dessa série, até o momento. Como eu disse, eu espero que isso evolua. Considero que até teve uma evolução considerável do primeiro para esse. É menos inconveniente, mas eu não tinha mencionado nos 2 primeiros vídeos, então decidi falar agora. Mas no geral, eu quero dizer o seguinte, vale super a pena a leitura. É bem bacana, eu já tenho algumas teorias sobre a história. Como sempre, eu não falo spoilers aqui nas resenhas, nas considerações que eu faço. Tá mais para considerações do que resenha, enfim. Eu não falo spoilers, então eu não vou contar o que especificamente. Mas eu tenho algumas teorias quanto à história. Existem personagens, entre aspas, que são mencionados, pessoas que são mencionadas e que ainda não apareceram e que eu tenho lá minhas teorias de que em contexto vão aparecer. Não sei se vou acertar ou se não. Até o momento eu já acertei algumas coisas, inclusive, no desenrolar da história. Mas eu quero dizer, vale a pena. E se você, por acaso, já leu, deixa aí nos comentários quais que são as suas considerações, o que você achou, o que poderia ser melhorado na história. Se isso que eu tô dizendo dos 3 primeiros livros, se isso realmente mudou para os últimos, me diz aí, por favor, compartilhe. E, caso você ainda não tenha lido, olha, vale a pena. Sempre tem aí os e-books da vida, então se você não tiver certeza que vai gostar, procure em e-book, leia o primeiro, veja se é a sua vibe. Se você gosta de fantasia, provavelmente você vai gostar. Então, não custa nada tentar. E é isso. Essa foi a resenha, o livro da semana, série House of Night, escolhida. Muito bom, por sinal. Então, beijo, beijo. E agora, não até a próxima semana, mas até a próxima semana que teremos vídeo novo aqui no canal. Eu aguardo vocês. E caso tenham sugestões, mandem. É sempre bom, tá? Tchau, tchau!